Senhor levanta Moisés com o objetivo de instrumentalizá-lo para promover a libertação do seu povo que estava escravizado debaixo da chibata do faraó já há 4 séculos. 4 séculos de penúria, 4 séculos de sofrimento, 4 séculos de humilhação, 4 séculos de vivendo aviltado, escravizado por Faraó. Então Moisés é erguido e chamado pelo Senhor e erguido, capacitado por Deus para ir perante Faraó e representar o Senhor perante Faraó para a libertação do seu povo, para que o seu povo fosse tirado do Egito. A propriedade do Senhor, o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desta forma, a partir de então, começa uma série de encontros entre Faraó, entre Moisés e Faraó. Uma série de encontros em que Moisés duela com Faraó como que numa queda de braços, como que num cabo de guerra. Um puxava para um lado e o outro puxava para o outro. Moisés, em nome do Senhor, exigia a soltura do povo que estava escravo. E interessante que na soberania de Deus, isso é um mistério que a gente vai passar uma vida tentando entender. No capítulo 7, o Senhor fala assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. E nós vamos encontrar em outros textos que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. E quando Faraó estava apertado pela mão de Deus que o esmagava, quando a coisa apertava para o lado de Faraó, Faraó tinha um lampejo, tinha ali um momento de fragilidade e decidia então liberar o povo para no momento seguinte, a Bíblia nos diz, o Senhor endurecer novamente o coração dele e parece que tudo volta o tempo todo a estaca zero. Sabe, quando parece que a coisa vai, de repente volta ao zero, ao nada. De tal modo que parece, ao longo desse vai e vem, dessa disputa, parece que vai ficar uma briga interminável entre Deus e o diabo, entre Deus e Faraó. Uma briga interminável, uma coisa que não tem fim. Porque no momento em que a praga, as pragas vão sendo disparadas, deflagradas contra o Egito vai sendo sacudido pelo poder de Deus. E de repente o faraó fala, então pode ir. Daqui a pouco fala, não pode ir mais. Aí volta tudo de novo e o povo vai ficando naquele estica e puxa, que ele chove e não molha. E parece que a coisa não desata nunca. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Você veio aqui nessa noite para ouvir Deus falar, e eu estou aqui para dizer que Deus resolveu, no seu poder, soltar o povo. Mas Ele não vai soltar o povo, porque Deus tem um poder para fazer tudo de forma instantânea, na velocidade da luz. Deus tem poder para fazer num piscar de olhos e fazer a coisa acontecer do jeitinho que você espera. Mas Ele não faz desse jeito para que no processo da dificuldade, para que no processo o nome dEle seja glorificado. E por que o nome do Senhor precisa ser glorificado na questão? Por que o nome dEle precisa ser exaltado, glorificado? Porque se Deus faz assim, num tapa, digamos assim, se Deus faz assim de maneira repentina, se Deus dá com uma facilidade, com a grande facilmente, daqui a pouco alguém pode dizer, pode rapidamente descartar Deus do negócio. E Deus vai soltar o povo para glorificar o nome dEle, para que fique marcado na história. Para que fique marcado na história de uma vez por todas, que o que aconteceu não é obra do homem. Que o que aconteceu não é obra humana. Oh, glória. Está sentindo Deus aqui nessa noite? Mas é agir poderoso da mão de Deus. É providência divina. Para que durante toda a história daqui para frente, todos saberão que Israel saiu do Egito, não por um mecanismo, não por um artifício humano, mas por um milagre providencial de Deus. Mas no meio desse processo, Deus resolveu livrar o povo dele e nesse livramento glorificar o nome dele, e é isso aqui esse aqui é o ponto. Então no capítulo 8 ele fala assim, ó, disse o Senhor, entra Faraó e fala para ele, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que o meu povo me sirva. O meu povo precisa sair do Egito para que me sirva. E então, Faraó vai sendo combatido pelas pragas. Os rios do Nilo se transformam em sangue. Depois vem a praga das rãs, a praga dos piolhos, das moscas, e quando está na metade mais ou menos das pragas, o Faraó já está todo balançado, já está arriado, já está dando sinais de que ele está tremendo nas bases. E é nesse ponto que está aqui, quando o Faraó chama Moisés para negociar, para a mesa de negociação. Vamos negociar. Eu tenho algumas propostas para você. Eu já disse aqui em outra ocasião que Deus não trabalha com proposta. Deus trabalha com propósito. Quem tem propósito é o diabo. Canso de ver pessoas se dando mal
Porque ao invés de alinhar a vida cristã, alinhar os seus negócios, alinhar os seus projetos no propósito, ele cede aos atalhos das propostas. Eu vou repetir, ele cede aos atalhos das propostas. Porque o diabo quer fazer propostas para quem tem propósito abrir mão do propósito para embarcar na proposta. Porque toda proposta de negociação, toda negociação, já viu? Às vezes eu sempre ouvi assim, que é melhor um acordo ruim do que uma boa causa. Porque toda vez que você vai num juiz, ele vai chamar o quê? Para negociar. Para conciliar. E toda vez que você entra para a proposta, você tem que abrir mão de algo, você tem que ceder algo, você tem que entregar algo para receber não a bênção inteira, não a bênção completa, não a bênção no modo prime, mas a bênção classe C, D, uma merreca, pega aí uma. A bênção era para ser de um jeito, porque o propósito nos alinha a valores, propósito nos alinha a objetivos, e proposta faz a gente ceder para poder ganhar. Porque na proposta, é assim, é melhor pegar o pingado agora, porque você nem sabe se vai estar vivo lá na frente. Então pega agora, se beneficia agora. A proposta nos instiga a agir de forma imediatista. A proposta faz a gente agir de maneira apressada. Mas o propósito desenvolve em nós a perseverança de dizer o que Deus tem para mim. Eu não abro mão, eu não entrego. Deus vai me dar na hora certa. E tem um Salmo 118, salvo o melhor juízo, tem uma parte que diz assim: não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor na face da terra. Então eu estou aqui para te dizer, o faraó chamou Moisés para negociar. E apresentou para Moisés um pacotão de proposta. Está com a tua Bíblia aí? Então vamos lá. Primeira proposta, vamos lá. Qual é a primeira proposta? Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: eu tenho um negócio para você, tenho uma proposta. Ide. Para que Deus queria tirar o povo do Egito? Para que pudesse servir o Senhor. E o faraó chegou e falou assim: vem cá, Moisés, Arão, vocês podem ir, vocês podem sacrificar, vocês podem cultuar, vocês podem servir esse Deus de vocês, mas desde que seja
nesta terra. Vocês podem ir, mas não saia do Egito. Vocês podem ir, vocês podem sacrificar, vocês podem ser crente, você pode batizar, você pode entregar a tua vida lá para Jesus, você levanta a tua mão, você pode ser membro da igreja, você pode tomar santa ceia, não vou me importar, eu estou te liberando. Você pode participar dos grupos lá da igreja, você pode frequentar no domingo, porém, continua no Egito. E o Egito representa o mundo. O Egito representa o pecado. O Egito representa o reino das trevas. Você pode fazer parte da igreja, lá vão ter. Você pode ter cartão de membro, você pode ser filiado. Só que não saia do Egito. A primeira proposta é essa: pode adorar, sirva a Deus, mas no Egito. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A Bíblia nos diz: não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Então Satanás, a proposta do faraó é aqui: seja um crente mundano, que está tudo bem, a gente fica ok. Você pode ser crente e você pode continuar bebendo umas birita. Você pode ser crente, você pode sair do culto e ir para um motel. Você pode ser crente aqui na igreja, cantar no grupo, participar de tudo. E lá fora, você pode ser um picareta nos negócios que você faz. Tá tudo beleza. Ninguém vai te importunar. Acontece que Moisés falou assim: não convém que façamos assim. Pastor crente pode beber. Pastor crente pode fumar. Pastor crente pode ter amante. Aí o Moisés responde: não convém que seja assim. Porque Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Se quiser servir a Deus, quando você serve a Satanás, Satanás te obriga. Quando você está no mundo, você é escravo do diabo. Mas olha a resposta de Moisés: ô faraó, isso não convém. Ei, você não vai nessa festinha aqui, nessa balada, porque o teu pastor não deixa, tua igreja proíbe, tua religião proíbe? Minha religião não proíbe nada, irmão, nem Deus proíbe. Acontece que não convém. Acontece que não é propósito de Deus para nós. Acontece que não edifica. Acontece que nós não vamos ganhar nada com isso. Esse cristianismo mundanizado, secularizado, em que nada é proibido. Esses dias, eu já até comentei aqui, mas vou falar de novo. Esses dias eu vi, a gente fica vendo essas coisas engraçadas que tem por aí. O refrão da igreja é assim: aqui é proibido proibir. É proibido proibir. Sabe, vocês são muito rígidos. Não precisa. Vocês são muito rígidos. Pode ir, sacrifique. Cultue. Falou: não convém que seja assim. Porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios perante os seus olhos. Eles nos apedrejariam. Olha o que Moisés está falando. Se a gente for um crente mundano, o próprio mundo vai apedrejar a gente. A Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada serve, a não ser
ser pisado pelos homens. Esse crente, é isso aí que você chama de crente. Aqui, ó, se a gente fizer desse jeito, Moisés falou, se a gente fizer desse jeito, os egípcios nos apedrejariam. Do mesmo jeito que acontece com os crentes mundanos. Porque você quer ver uma coisa linda? Não é quando o crente dá testemunho do outro crente. É quando o patrão idólatra, alguém que não conhece o evangelho, alguém que desconhece a graça, lida com o crente nos negócios, lida com o crente na faculdade, lida com o crente em qualquer ambiente, e ele tem aquele respeito, aquela reverência. Sabe por quê? Porque a autoridade espiritual da presença de Deus na vida do cristão, ele impõe sobre o mundo. A pessoa fica até preocupada de dizer um palavrão. Não, na frente dele eu não conto piada, porque a presença dele impoluta, correta, santificada, inibe. Agora, quando o crente entra na onda da piadinha, da boca suja, não tem compromisso com Deus, é a proposta de Faraó. Quando as pessoas ficam à vontade para abrir o bocão e falar o palavrãozão perto de você, tem alguma coisa errada. E é com você que aceitou negociar na mesa com o Faraó. E nessa noite Deus fala contigo. Não convém que seja assim. Assume a posição. Glória a Deus. Eu não estou nervoso não, irmão. Eu estou cheio da graça nessa noite. Aí Moisés falou, não dá. Isso aí que você quer? Tem jeito não. Não vai dar certo. Vai dar certo? Não vai. Segunda proposta. Então disse Faraó, eu vou deixar vocês se sacrificar então no deserto. Vocês podem ir. Mas não vades longe. Vai. Mas não vades longe. E nessa segunda, vai, mas não vai muito longe não. Não precisa de tudo isso. Sabe o que acontece? Você não sai da igreja. Quando eu era jovem, aceitei Jesus garoto. E lá em casa, meu pai e minha mãe detestavam que eu jejuava. Eles não aceitavam que eu jejuava. Detestava. Era assim, era um pé de guerra esse negócio de jejuar. E eu acordava cedo para ir para a escola. Meu pai acordava antes de mim, fervia o leite, fazia o café, cortava o pão e passava manteiga no pão. E aí começava a guerra, porque eu ia jejuar. Olha só a desfeita. Que complicação. Pai, eu não vou comer hoje. Aí já começava ali a confusão. O pau já começava a quebrar lá cedo. Mas por que você não vai comer? Essa sua religião não está com nada. Não precisa ser crente desse jeito. Esse seu negócio você vai acabar virando pastor de igreja. Eu estou vendo. Você vai virar pastor. Desse jeito aí, você vai virar pastor. Isso não vai dar certo.
Eu pegava e largava o pão passado. Olha, passava manteiga, irmão, no pão. Eu vou falar para você, eu fui bem criado, irmão. Fui bem criado. Meu pai e minha mãe cuidou de mim com pão de ló, com danoninho na geladeira. Até pão, a manteiga no pão ele passava para mim. E eu tinha que jejuar porque tinha um compromisso com o Senhor. Mas não precisa disso. Isso é fanatismo. Oração? Para que oração? Para que ficar lendo a Bíblia desse jeito? Pega leve. Não precisa vir todo domingo no culto. Todo domingo no culto. Você tem que também pensar em você. Você tem que pensar na sua vida recreativa. Você tem que pensar, você tem que compatibilizar as coisas. Você também tem uma vida social para viver. Você é muito antissocial. Aí o faraó fala, não, pode sacrificar o vosso Deus, vai para o deserto, mas não vai longe. Vai, mas não se aprofunda. E aí nós temos uma geração de pessoas superficiais, com raízes fracas, que são crentes, mas são fracos espirituais. Certa feita eu estava num culto, numa manhã missionária, nós estávamos orando, caiu uma senhora endemoniada. Pomba, fez um limpa. E eu no púlpito, o pessoal lá fala, pastor, tive que sair do púlpito para ela expulsar. Porque quem estava lá ficou com medo do demônio que manifestou. Eu quero ver um crente cheio do Espírito Santo tremer na base perto de um demônio. É o demônio que treme para ir embora logo. Deixa eu ir embora porque eu não aguento ficar aqui nesse lugar. Esse crentão aqui está muito cheio da graça. Então a gente vai levando um cristianismo light, soft. Sabe, hoje é bonito ser crente, ser evangélico, gospel. Que coisa linda. Você não vê? Hoje, antigamente ser crente causava assim um asco nas pessoas. Você é crente. Você é crente. Hoje não, hoje tem esse lado soft da coisa. E aí a coisa vai indo para um lado, porque assim, não pode mais falar que pecado é pecado. Essa semana, as discussões, semana passada, a Maria falou assim, nós precisamos reescrever a Bíblia, porque essa que tem aí não dá para a gente aguentar. A Maria Meneghel falou. Não falou? Esta semana já apareceu que as redes sociais vão, porque hoje em dia, por causa da inteligência artificial, eles vão rastrear todos os versículos que a rede social considerar preconceituoso, ofensivo. Todos os versículos da Bíblia que eles julgarem carregar consigo, na visão dele, discurso de ódio. Se você colocar lá aquele versículo, o próprio sistema já vai lá e arranca na hora. Eu estou dizendo para vocês que o cerco está fechando. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse que quem é puro se purifique mais ainda. E quem é imundo, fique logo na imundície. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, que em cima do muro não vai dar para ficar. Pó de arroz não vai dar para ser. Pipoqueiro não vai dar para ser.
Amarelão não vai dar para ser não, irmão. A coisa está ficando feia e não vai ter mais como você ficar em cima do muro, fazendo jogo duplo. Uma hora você reza para o diabo, outra hora você reza para Deus, porque você quer ser o quê? Socialmente aceitável. Agora o nosso evangelho virou discurso de ódio. Você está vendo para onde a coisa está indo? O nosso evangelho agora é um evangelho preconceituoso, opressor, religião opressora. Por quê? Porque nós amamos a família. Não é assim? Ou o amor é o verdadeiro amor? É o amor que aceita tudo? Pode ir, mas não vai muito longe. Terceira proposta. O faraó chama de novo e fala assim: deixa ir os homens. As mulheres e as crianças ficam. O diabo quer negociar. São propostas. São propostas. A primeira proposta é para que a gente seja mundano. A segunda proposta é para que a gente seja superficial. E a terceira proposta mira na nossa família. O diabo odeia a tua família. O diabo trabalha para quebrar a nossa família. O diabo quer dividir a família. Pode ir, mas o marido não vai. Pode ir, mas a esposa não vai. Terceira proposta, família. Mas Josué falou: eu e a minha casa eu declaro sobre a minha família. Satanás quer colocar os nossos filhos na mesa de negociação. Eu não aceito. Nós estamos juntos. Vocês viram o que Deus fez aqui no encerramento do congresso? Nós estamos juntos. Os nossos filhos são nossos filhos. As nossas crianças são nossas crianças. E eu declaro como profeta de Deus aqui nessa casa: Satanás, todos os teus planos contra a família estão sendo desbaratados hoje pelo Senhor, porque nós não aceitamos negociar a nossa família. Um vai e o outro fica. Vai vocês. Eu trabalhei a semana toda. Estou cansado. Vai vocês. Continue fazendo isso, irmão. Continue fazendo isso para você ver onde vai dar. Não vai dar certo. Isso é um atalho. Olhe para o teu marido, e marido, olhe para a tua esposa, e fala: nós vamos fazer a obra de Deus juntos, nós vamos servir a Deus juntos, nós vamos glorificar a Deus juntos, nós vamos congregar juntos, nós vamos unir no propósito juntos. Não aceite menos que isto. Não se conforme. Eventualmente, um filho pode querer se afastar do caminho do Senhor. Isso pode acontecer em qualquer casa, em qualquer família. E se acontecer na minha, eu prometo para vocês, diante do Senhor, eu jamais vou aceitar isso. Eu vou até o fim no altar do Senhor. Eu vou até a minha última oração. Eu vou
eu vou até o meu último fôlego de oração. Eu não sei quanto que eu preciso orar para conquistar os meus filhos. Eu não sei quanto que eu preciso fazer, mas eu lembro que Abraão estava diante do altar do Senhor. E quando ele estava oferecendo um holocausto ao Senhor, as aves de rapina voavam rasante para roubar o altar, para roubar a oferenda do altar. E a Bíblia diz que ele enxotava as aves de rapina. Ele não deixou as aves de rapina fazer uma ciranda, fazer um sarceiro em cima do altar. Ele não entregou a oferenda do altar. Por causa do ataque das aves de rapina, ele lutou. E a Bíblia diz que ele enxotava as aves de rapina. E elas vinham de novo. E ele enxotava até que acabou-lhe as forças. Até que ele perdeu as forças. Até que ele não aguentou mais. Nós vamos ter que lutar até não aguentar mais. Senhoras e senhores que nessa noite estão aqui, me ouça. Nós teremos que lutar até a nossa última força. Nós teremos que lutar até não ter mais forças nos braços. Nós teremos que lutar até extenuar, esvair as nossas forças. E não poderemos desistir até não ter mais uma força. E quando ele enxotava, acabou a força, ele caiu assim e dormiu. Eu já vim para a vigília de oração. Eu falei, Senhor, eu vim, dobrei o meu joelho, estava tão cansado que ao invés de orar eu dormi. E eu acho que já aconteceu com você também. Cristianismo não é uma colônia de férias. A vida espiritual é uma batalha. Agora o que você não pode aceitar, você fala, meu filho está nas drogas, eu vou largar ele lá, o dia que Deus resolver, não. Vamos até a última força. Por isso que existe igreja, por isso que existe pastor. As coisas estão ruins, então vamos entrar numa zona de conformismo e vamos deixar, não deixa não. Faraó falou assim, vai os homens e ficam as mulheres e as crianças. Aí Moisés falou assim, havemos de ir com nossos meninos, havemos de ir com os nossos velhos. Irmãos, tem o crente fraquinho na igreja, não tem? E nós vamos ter que levar ele nas costas. Tem o crente que vive vacilando, não tem? Haveremos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor haverá. Nós vamos fazer festa. Irmãos, eu vou falar para você. Eu vou fazer eu vou esticar a minha exegese aqui agora. Eu peço licença para vocês. Deus falou assim, nós vamos com os filhos, com as filhas, com os meninos, com as meninas, com os nossos velhos. Nós vamos levar boi, vamos levar carneiro, porque tem festa lá no deserto. E festa para todo mundo, e vai ter churrasco. Vai ter churrasco. Glória a Deus. Na hora que o Moisés falou isso, Deus falou assim, é isso aí, vai ter churrasco. Vai ter festa. Nós vamos ouvir o barulho de alegria. Vai ter festa na tua casa. Vai ter festa na igreja. Tem gente, irmão, que está abusado de festa.
festa. Tem gente que fala assim: eu não sei para que tanta festa. Oh, meu amigo, Faraó não quer que tenha festa. Mas saiba de uma coisa, Faraó, eu declaro aqui nessa casa: vai ter festa. Quarta proposta, deixa eu acabar aqui. Hoje eu não vou sair sem terminar. A última proposta. Então, a primeira, mundanismo. Segunda, superficialidade. Terceira, a família. E a quarta, Faraó falou assim: tudo bem, eu deixo vocês ir. Pode ir. E vai. Servir ao Senhor. Porém, os vossos bens ficam. Pode servir a Deus, mas não com o teu carro. Pode servir a Deus, mas não com a tua casa. Pode servir a Deus, mas não com o teu salário. Pode servir a Deus, mas não com os teus bens. Os teus bens fica aqui para mim. Faraó falou: vocês podem servir a Deus, mas os bens ficam. Carro, casa, ouro, terreno. A gente deixa para o Faraó. Tem gente que está guardando tudo para o anticristo. O pastor Messias já ensinou nós aqui que nos 3 meses que ele deixou de dar dízimo, ele teve que pagar o dízimo dele para a farmácia. O senhor não contou aqui várias vezes, pastor? E o que o senhor contou aqui, meu pastor, está aqui no meu coração, porque é muito profunda essa sua experiência. Os 3 meses que ele não deu de dízimo, isso deve fazer muitos anos, que ele conta aqui, o dízimo que ele não deu, ele deixou na farmácia. E quando o moço da farmácia deu a conta, era exatamente os meses que ele deixou de dar na casa do Senhor. Ele conta aqui, várias vezes ele contou isso aqui. Por quê, irmão? O Faraó fala assim: seus bens traz para cá, fica comigo. Você pode ir para a igreja, você pode ir servir, se alegre, vai lá, faça festa com o povo. Mas os seus bens são meu. Faraó quer ter o tentáculo dele nos teus bens, nas tuas finanças. Agora deixa eu te falar. O que deixou o cortador comeu o migrador. O que deixou o migrador comeu o devorador. E o que deixou o devorador comeu o destruidor. Satanás não quer colocar o tentáculo dele nos teus bens para que esses bens fiquem com você. Porque Satanás é o maior devorador de riqueza que existe. Quem é dono de riqueza é Deus. Minha é a prata e meu é o ouro. Tem gente que pensa que Satanás é rico. Satanás nem a casa dele tem. Porque a Bíblia diz: do Senhor é a terra a sua plenitude. E aí, só que Satanás é o quê? Ele é dono? Satanás é dono? Não, Satanás é aquele que gosta de invadir propriedade privada. Eita, meu Deus, eu estou entrando em outra área aqui complicada. Ele gosta de invadir o que não é dele. Satanás não é dono de nada, ele é usurpador. Ele é invasor. Ele toma o que não é dele e se apropria e passa a ser dono. Mas tudo que cai na mão do diabo é destruído. Irmãos, quando Jesus chegou em Gadara, quando ele colocou o pé em Gadara, a legião de demônios veio até ele e falou assim:
permita-nos que a gente entre naquela manada de porcos. Haviam quantos porcos lá naquela manada? 2.000 porcos. E quando os demônios entrou na manada, o que aconteceu com a manada? Multiplicou? Quem multiplica é Deus. Quem soma é Deus. A natureza do diabo é subtrair e dividir. Você nunca gera riqueza dividindo. Você nunca viu ninguém falando que gerou riqueza dividindo. Se você tiver 50 mil reais e pegar 25 e colocar num banco e colocar 25 no outro, você não aumentou nada. Você só vai ter mais despesa. A missão quando entrou nos porcos, os 2.000 porcos, pega aí quanto que custa o quilo da carne de porco aí, irmão, e pega uma média e faz a conta para você ver o tamanho do prejuízo. E eles se precipitaram no despenhadeiro. Quando eu vejo um conglomerado da envergadura das lojas americanas, você viu o gráfico deles lá? O gráfico das ações das americanas? Vinha numa crescente e de repente o gráfico caiu assim. Um rombo de 40 bilhões. Da noite para o dia sumiu. Eu falo, rapaz, acho que aqueles demônios de Gadara entrou tudo nessas ações aí. E esse troço caiu de lá para cima, de cima para baixo. Eu não consigo ver essas explicações. Como que um negócio rentável, uma das maiores redes de varejo da América Latina, com postos comerciais, vendendo a botão de sola em tudo quanto é lugar, irmão. Vende pela internet, vende no shopping, vende nas praças, vende no centro da cidade, vende aqui tem, em todo lugar tem esse negócio. E como que o negócio pode virar pó da noite para o dia? Explica para mim. Se o negócio faliu porque não tem cliente, eu entendo. Se o negócio faliu porque não está vendendo, eu entendo. Se o negócio quebrou porque colocou produto ruim lá, eu entendo. Agora, se quebrou sem nenhum motivo, só pode ter sido o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador. Sabe por quê? Porque Faraó falou, dá aqui os bens. E quando Satanás põe a mão no bem, ele destrói. Não deixa Satanás colocar a mão em nenhum dos teus bens. O dia que você estiver vindo aqui para a sede ou indo para a tua congregação, no dia de chuva, você nesse carro lindo que Deus te deu, e você vê o irmãozinho indo de a pé para o culto. Eu estou com pressa, tenho que chegar logo, eu sou presbítero. Eu vou atrasar para chegar lá, eu tenho que cantar no grupo de louvor. Por favor, irmão, para esse bem que Deus te deu, estaciona assim do lado na guia e fala, cai aqui para dentro. Não, mas está chovendo, vai sujar o assoalho de água de chuva, de barro. Olha aquele pé, olha o pé. E aí Deus falou assim, proteja os teus bens, coloca ele no serviço do reino. Oferece a tua casa, irmão, para a gente fazer um culto lá. Abre essas portas dessa casa. O dia que Jesus entrou naquele barco de Pedro, que não pegava uma piaba, não dava uma piaba, irmão Braga, não tinha uma piabinha para poder chegar para o almoço, para fritar ali, para colocar no meio de um pão, não tinha uma piaba, mas na hora que Jesus caiu para dentro daquele barco, irmão, a pesca foi tão maravilhosa, foi tão abundante, que ele teve que chamar o barco vizinho, porque senão o barco ia afundar de tanta bênção. Aleluia. Você consegue entender que Deus é o que multiplica, é o que soma, é o que abençoa, é o que faz a obra. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Então Faraó chamou Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Moisés, porém, disse, olha o tupete do Moisés, irmão, olha a moral do Moisés. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos.
não sou eu que vou deixar para você, é você que vai ter que me dar. É você que vai ter que liberar o que está aí. Louvado seja Deus. Deus vai abrir porta para você, meu amigo. Deus vai abrir porta para você, meu irmão. Louvado seja Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Quando o corvo sustentou o profeta Elias, o corvo é animal imundo, que representa no mundo espiritual forças satânicas, que debaixo da autoridade de Deus, o próprio corvo tem que trazer pão e carne fresca para o profeta comer. Pergunta se o corvo gostou. Pergunta se o corvo curtiu essa ideia. O corvo falou: não, eu não gosto de fazer isso, mas vai ter que fazer. E também o nosso gado há de ir. Nem uma unha vai ficar. Nós não vamos deixar nenhuma unha para Satanás. Tudo vai estar coberto pelo sangue do Cordeiro. Tudo vai estar coberto em oração. Não vai ficar uma unha. Eu não vou deixar uma unha para você. Nós vamos levar tudo. Sabe por quê? Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele, por ele e para ele são todas as coisas.